Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Roberta, sou bibliotecária do Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central, que é responsável pelos treinamentos oferecidos pelo SBU à comunidade. Então, vamos dar início ao treinamento Aprenda como Descobrir um rico conteúdo de textos completos no Science Direct, que faz parte da programação da Elsevier Week Online Unicamp 2021. Este treinamento ele será ministrado pelo Sérgio Vidal, da equipe de treinamentos da Elsevier. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do SBU, a parceria da equipe da Elsevier no oferecimento desse treinamento e ao Sérgio Vidal. Então, antes de começar o treinamento, eu gostaria de passar alguns informes. Vocês poderão fazer as perguntas no botão Questions and Answers, que fica na barra inferior da apresentação. Nós estaremos acompanhando e coletando as perguntas no decorrer do treinamento, que serão respondidas ao final. Vocês receberão por e-mail as instruções para a emissão do certificado de participação neste treinamento e download da apresentação. Este treinamento ele será gravado e disponibilizado posteriormente no canal da SBU no YouTube. Eu também estarei acompanhando o chat e disponibilizando para vocês alguns links. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Sérgio Vidal para que dê início ao nosso treinamento. Boa tarde, Roberta. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Para nós é um prazer estar com vocês, comunidade Unicamp e outros participantes de outras universidades do Brasil inteiro que estão aí também conectados nesse momento. Eu me chamo Sérgio Vidal, sou consultor da Elsevier. Eu sou responsável pelas nossas bases de dados multidisciplinares no Brasil e na América Latina. Para mim é um prazer estar com você hoje. Como disse a Roberta, nós vamos falar sobre Science Direct, e a minha ideia é fazer uma apresentação mista para vocês. Eu vou mostrar alguns slides com algumas informações relevantes sobre Science Direct, e depois nós vamos direto à plataforma para que vocês vejam como utilizar, como fazer uma busca, como recuperar resultados, enfim, para vocês conheçam um pouco mais Science Direct, ok? Perguntas, por favor, através do Questions and Answers, que serão respondidas, na medida do possível, ao final da apresentação, ok? Bem, então vamos lá. A primeira pergunta que a gente se faz é o que é Science Direct, né? Então, para aqueles que não conhecem, Science Direct é a maior plataforma de textos completos da literatura científica revisada por pares. Então, é a plataforma na qual vocês vão encontrar em texto completo todo o conteúdo publicado pelas revistas científicas e pelos livros da Elsevier, sendo a Elsevier a maior editora de conteúdo científico mundial. Nessa plataforma vocês encontram aproximadamente aí 17 a 18% de tudo que se publica mundialmente em matéria de conteúdo científico. Bom, essa plataforma, gente, é gigante, né? São mais de 16 milhões de artigos, de registros, capítulos de livros, enciclopédias, tudo publicado pela Elsevier. Só de revistas científicas, são mais de 2.500 revistas ativas, 39 mil livros, o conteúdo retrospectivo, ou seja, backfiles que retrocedem até 1823, e uma grande vantagem para os usuários de Science Direct é que quando vocês acessam, vocês têm acesso não somente ao conteúdo assinado, né, tanto pela Unicamp quanto pelo portal de periódicos, mas vocês também têm acesso ao conteúdo que é de acesso aberto numa mesma plataforma, numa mesma busca. Então, especificamente, a comunidade Unicamp tem acesso, além do conteúdo assinado pela CAPES, né, do portal de periódicos, vocês têm acesso também a conteúdo exclusivo assinado pela universidade, pela Unicamp. Da mesma forma para as outras universidades, ok? É um conteúdo enorme. Muito bem. É tão grande que cresce também assustadoramente, aí aproximadamente a gente vem crescendo cerca de 5% em média ao ano nos últimos 10, 15 anos. Tá? São aproximadamente aí 500 mil artigos publicados por ano. E esse é um conteúdo
todo de alta qualidade, né? Então aí eu coloco essas informações só para vocês terem uma ideia, né? Utilizando diferentes métricas de impacto. Aí eu estou utilizando o Site Score, mas eu também utilizei o fator de impacto, para vocês verem que o conteúdo científico que está disponível através do Science Direct é um conteúdo top, independente da média, da métrica de impacto utilizada. Tá? Então, em cerca de 30, às vezes 33, acima de 30%, né, de participação no conteúdo top, ou seja, naquele publicado nas 10% melhores revistas científicas. Como eu disse, o conteúdo está totalmente integrado numa mesma plataforma, né? Então são livros e artigos, e aí fica uma dica para vocês da utilização de livros em conjunto com a utilização de artigos, né? Hoje, está muito claro que quando um pesquisador ingressa numa plataforma como Science Direct, ele está buscando informação científica, independente se essa informação vem de uma revista ou vem de um livro, né? O interesse dele é a informação científica. E aí, com seus diferentes tipos de conteúdo, essas publicações se completam, né? Então, aí os artigos científicos, que é aquele conhecimento mais especializado, né? Ele tem um foco mais estreito, mas também mais profundo, ok? E já os livros, com aquele conteúdo mais amplo, abrangente, solidificado, se completam de uma maneira totalmente harmônica. E eu vou mostrar para vocês como que é fácil essa integração através do Science Direct. Bom, aí são dados, né? Só para vocês terem uma ideia da grandeza, né, da utilização de conteúdo de livros com conteúdo de revista, né? Cada vez mais provando aquilo que a gente já sabe, que é o uso conjunto de livros e revistas científicas. Bom, isso é que eu tinha para apresentar para vocês de maneira geral, né, da plataforma. Então, agora vem a parte mais legal, que é sair dessa apresentação de slide e trocar para o Science Direct, tá bom? Não se preocupem, gente, em acessar a plataforma agora para fazer as coisas junto comigo. Não se preocupem com isso, tá? Tentem seguir o que eu estou fazendo, porque às vezes vocês tentam seguir juntos e acabam se perdendo. Tentem seguir o que eu estou fazendo e lembrem, como a Roberta falou, vocês vão ter acesso à apresentação, vocês vão ter acesso à gravação, tá? Então, fiquem juntinhos comigo. Bom, essa é a página inicial no Science Direct que vocês vão acessar. A Roberta já disponibilizou aí os links para através dos quais vocês vão acessar, tá? É muito importante que vocês façam um acesso reconhecido. Sérgio, como que eu sei se eu estou reconhecido? Aqui nessa casinha, ó, se vocês clicarem nela, para mim aparece Elsevier Demonstration Account, porque eu estou logado na conta da Elsevier, na minha conta de funcionário. No caso de vocês, vai aparecer aqui o Unicamp ou vai aparecer portal de periódicos, tá? Então, é importante que vocês estejam identificados. Por quê? Porque se vocês não estão identificados, a página inicial vai ser a mesma, mas vocês só vão ter acesso aos resumos dos artigos. Tá? Para ter acesso ao texto completo, aquele conteúdo que é assinado, né, vocês precisam estar identificados pela instituição. Tá? Aí qualquer dúvida tem os links aí no chat que a Roberta gentilmente disponibilizou. Bom, para a gente fazer uma busca, é muito simples, né? Essa página foi desenhada para que o usuário entre na plataforma e já de cara possa fazer uma busca, né? Como é que é isso? Aqui a gente tem os quadrinhos, né? Os campos de busca. Vocês vejam que são bem variados. Vocês podem buscar somente com uma palavra-chave, pode ser qualquer palavra relacionada ao conteúdo da pesquisa de vocês, mas vocês podem também, por exemplo, buscar por um nome de autor específico, né? Ou combinar um autor com uma palavra-chave, de acordo com a necessidade da pesquisa de vocês. Agora, lembrem-se de uma coisa, quanto mais combinações vocês fazem, mais fechado fica o resultado de vocês. Tá? É a mesma questão da utilização dos operadores booleanos, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, se eu coloco uma palavra-chave, eu
combino com o nome de autor e com uma revista, vejam que a minha estratégia está bem fechadinha, né? É interessante, sim, quando vocês têm certeza já do que vocês estão procurando. Quando não, vocês estão iniciando a pesquisa, eu sempre indico que o usuário inicie pela pesquisa mais ampla, tá? Então, por exemplo, eu tenho algumas salvas aqui, vamos utilizar o coronavírus, né? Que, lamentavelmente, é o tema aí que todo mundo fala atualmente. Bom, eu ingresso só a palavra, né, coronavírus aqui, não vou fazer nenhum tipo de limitação e já dou um clique em search. Isso já faz com que Science Direct busque essa palavra em todo o seu conteúdo, não somente nos campos indexados, né, que são título, resumo, palavras-chave, informações de autores, tudo isso, mas também no texto completo. É isso mesmo, gente. Science Direct é a única plataforma que busca a informação solicitada no texto completo, tá? Em geral, as plataformas buscam somente naqueles campos especificados, né? E chamam-se campos indexados. Vou buscar no título, no resumo, na palavra-chave, vou buscar nas informações de autores e nas referências. Science Direct, além disso, busca também no texto completo, tá? O que garante para vocês uma abrangência maior na recuperação de resultados. Bom, para essa palavra, nós recuperamos 51.800 resultados, né, aproximadamente. O que vocês podem fazer com esses resultados? Vocês podem imediatamente começar a revisar o texto completo, mas antes de falar nisso, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Olha aqui, estão vendo esse indicador aqui, ó? Set Search Alerts. Aqui vocês têm a oportunidade de criar um alerta de buscas. O que é isso, Sérgio? Eu costumo dizer que o alerta de buscas é um robozinho. É um robô que trabalha ali para a gente, tá? O que ele faz? Ele fica de olho o tempo todo nas atualizações de Science Direct e quando chega alguma coisa nova que faz parte do alerta que a gente criou, ele, opa, pega e envia para a gente. Tá? Então, vocês podem escolher uma periodicidade mensal ou uma periodicidade semanal, tá? Para receberem esses alertas. Então, usando o exemplo que a gente está fazendo agora, eu estou buscando sobre coronavírus, documentos com essa palavra coronavírus. Se eu criar um alerta, Science Direct me pede um nome, eu posso colocar qualquer nome, minha tese, meu trabalho, minha pesquisa, ok? Eu defino a periodicidade, se eu quero receber essas atualizações semanais ou mensais, e pronto. Tá? A partir desse momento, o meu robozinho, que é o meu alerta, ele vai ficar de olho. Quando chegar qualquer coisa nova sobre o coronavírus, ele, opa, esse aí eu sei que o Sérgio está querendo. E já me envia um e-mail com os links para o documento. Ok? Então, muito interessante. Eu digo sempre, os alertas de busca otimizam o trabalho dos pesquisadores, né? Muito bem. A gente tem os filtros, então. Vamos para os filtros? Olha, esses filtros são praticamente autoexplicativos, né? Então, revistas assinadas, ano de publicação, tá? E eu destaco algumas informações. Aqui, ano de publicação, tranquilo, bem claro para entender esse filtro. Agora, vejam que eu aqui tenho somente 3 opções, né? Um ano com 18.000, 2022 com 42, 29 e 21, isso aqui claramente é um bug, tá? Esse é um bug, deve ser 2021, por algum motivo entrou 29 e 21. Mas notem que aqui eu tenho 2022, ou seja, ano que vem já com 42 documentos. Opa, isso também é um bug, Sérgio? Não. Isso aqui é o seguinte, olha, existe uma modalidade de publicações de artigos que se chama Articles in Press, tá? São artigos que são aprovados pela revista, tá? Já passam por aquele processo de revisão por pares, né? Quem estava comigo aí na parte da manhã ouviu bastante isso, passa para aquele processo de revisão por pares e é aceito para publicação, né? O sonho aí do pesquisador. Só que o que acontece? As revistas têm sua periodicidade, né? Existem revistas trimestrais, semestrais, existem revistas anuais. Então, muitas vezes não dá para aprovar o artigo e já publicar no próximo número da revista, porque ele já está completo.
né, os números fecham as edições, né, com uma periodicidade aí, considerável. Só que aí o que a revista faz? Olha, esse documento, esse conhecimento tem que estar disponível para os pesquisadores. Então, vamos fazer assim, vamos disponibilizar ele no formato digital, como o Article in Press, a gente já indica lá o ano que ele vai ser publicado, que vai ser no ano que vem, né, nesse caso aí, né, 2022, e a gente deixa em aberto o volume, o número, a página, tá? Mas o conhecimento já está disponível. Então, isso é que são esses documentos aqui, esses 42. Aqui podem ter livros, podem ter artigos, é aquela coisa, conhecimento que já está aprovado, mas ainda não está formalmente, entre aspas, aí, publicado, tá bom? Então, isso aqui não é erro, não, isso aqui a gente vai ter que reportar. Bom, o próximo... Ah, e outra coisa também legal. Eu falei para vocês que a gente tem aqui 3 opções, né? Mas se vocês clicarem aqui, ó, para todos os filtros vocês vão ter essa opção Show More. Eu tenho mais opções de ano de publicação. E eu tenho aqui uma coisinha nova que talvez quem não usa tanto assim Science Direct não conhecesse. Eu tenho a opção de criar uma custom range, ou seja, um período definido, né? Então, quando eu clico aqui, ó, eu vou para uma página, que é a página da busca avançada, que permite que eu desenhe a minha janela de tempo. Então, eu vou dizer assim, olha, eu estou procurando por esses documentos, mas eu só quero documentos que tenham sido publicados entre 2020, né, 21 ainda não terminou, eu quero fechar aqui, entre 2020 e 2010, tá? E aí eu rodo minha busca de novo. Ué, o que eu fiz errado? Claro, né, eu tinha que ter colocado ao contrário. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Uma custom range. 2010 a 2020. E aí eu tenho lá um pouquinho menos de resultados, né? Eu tenho aí cerca de 26 mil resultados, tá bom? Então, essa opção, ela está disponível sempre que eu chego lá no final do filtro de anos, né? E defino a minha janela de tempo. Bom, vamos lá. O próximo filtro é o tipo de artigo, né? Eu prefiro falar tipo de documento, né? Porque vocês sabem bem que a revista científica, eu até comentei isso hoje de manhã, a revista científica, ela não publica somente artigos, né? Ela publica alguns outros documentos ali que tem um nome diferente do tradicional lá do artigo, né? Então vejam que aqui a gente tem, claro, os que têm mais quantidade, mas se eu abrir um pouquinho, vejam que eu tenho diferentes tipos de documentos, ok? Muito bem. Vamos para o próximo filtro. Título da publicação também é, assim, totalmente auto-explicativo, né? Então, é o título da revista. Agora, esse filtro aqui, eu quero dar um destaque para ele, tá? É o filtro de área temática. Esse filtro também é relativamente novo no Science Direct e ele está ligado à área temática. Ele é um filtro que veio do Scopus, tá? O que ele permite? Ele permite que eu filtre a minha busca de acordo com a minha área de pesquisa, tá? Então, veja, esse exemplo é ótimo para isso, porque coronavírus é uma palavra bem geral, né? Enfim, pode estar presente em diversas áreas da ciência, a gente sabe disso, né? Desde a medicina até lá as ciências sociais, educação, tudo vai ter... E o coronavírus afetou tudo isso, né? Muito bem. Então, eu utilizando esse filtro, eu posso trazer mais para a minha realidade. Então, vejam o que eu falei para vocês de ciências sociais. Se eu estou pesquisando sobre os efeitos do coronavírus, ou quer que seja, em relação às ciências sociais, a gente sai daqueles 25 mil artigos e vai para 950. Então, fica bem mais factível de, claro, eu seguir filtrando e chegar a um número de documentos que seja mais factível de revisão, né? E aqui eu vou ter a oportunidade de ler o texto completo.
tá bom? No centro da página, a gente tem os resultados. Bom, esses resultados estão ordenados por relevância, e relevância aqui significa frequência, tá? Então, são aqueles documentos nos quais mais vezes eu tenho presente a palavra buscada, mas eu posso também facilmente ordenar por data, tá? E ter uma organização aqui por data, ok? Deixa eu filtrar aqui por um 2018, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, para eu acessar o texto completo do documento, eu simplesmente preciso dar clique no título desse documento. Tá? Então, nessa página de resultados, eu já tenho algumas informações mais gerais. Então, eu tenho a revista que publicou, eu tenho a data de publicação, informações sobre os autores, tá? E eu tenho aqui 3 opções interessantes. Estou falando 3, mas na verdade são 4, né? Porque o PDF, aqui, apesar de a gente ter aqui a opção de fazer o download do PDF, eu não indico que vocês façam diretamente o download, porque eu vou mostrar para vocês já já. Mas sim, é interessante que vocês deem uma revisada no resumo do documento, tá? Porque ler o resumo antes de ir para o documento principal otimiza o tempo de vocês, né? Porque vocês não precisam, sei lá, ir para o texto completo e aí depois vai ler um pedação e vai ver que não é o que vocês estão buscando. Então, esse é o objetivo do resumo, né? É chamar o pesquisador para ler, mas já é dar aquela informação. Lembra que a gente falou hoje de manhã, né? Muito bem. Além disso, eu tenho a opção de revisar, isso aqui também é novo, os extratos ou seja, são extratos do texto completo que contém a palavra que eu busquei, tá? Justamente também para me orientar no sentido de se é um texto que realmente vai ser útil na minha pesquisa, se é o que eu estou buscando. E eu tenho a possibilidade de exportar esses metadados para diferentes formatos de diferentes gestores, né? Então, eu posso exportar em formato RIS e salvar no meu Mendeley. Muito embora a Science Direct tenha uma opção de exportar diretamente para o Mendeley. Eu vou mostrar para vocês já já. Tá? Então, essas são as opções que a gente tem aqui. Mas, como eu falei para vocês, o must, né, do Science Direct é o texto completo. Então, vamos ver um texto completo? Deixa eu pegar um documento aqui. Eu vou pegar esse documento aqui, ó, que é um artigo original, né, um artigo de pesquisa, ok? É um documento que já está em Open Archive, que é uma modalidade de publicação, tá? E vou dar um clique no título. Um texto da revista Virology. Bom, essa é a página do texto completo. Quando eu falei para vocês que eu não aconselho que vocês façam logo o download do PDF lá, por quê? Porque eu acho muito interessante vocês terem acesso a esse formato do texto completo, que é diferente do formato do PDF. Por quê? Aqui vocês têm ferramentas de navegação dinâmicas. Então, vejam, eu posso ir direto para a discussão desse artigo, tá? Eu posso ir direto para o material e os métodos utilizados, e eu também tenho informação bem clara de tudo quanto é figura e tabela que foi utilizada, e eu tenho também indicação se esse artigo contém material suplementar. Olha aí, galera que estava comigo hoje de manhã, a gente falou em material suplementar, eu já vi alguns nomezinhos aí que eu reconheci de manhã. Então, no Science Direct, aqui, não somente aqui, tá? No final do texto também, mas aqui de cara vocês já sabem se tem material suplementar ou complementar. Bem, no centro da página a gente tem um texto completo, mas antes de falar desse texto completo, deixa eu falar para vocês do que está aqui na direita da página, tá? Bom, aqui a gente tem informações sobre essa revista específica, né, esse volume, essa edição, então a gente está vendo que esse aqui é parte de uma edição especial da Nidovirus Research, ok? Eu tenho informações de artigos, outros artigos desse mesmo volume, tá? Então, dessa mesma edição. E eu tenho aqui algumas coisinhas interessantes. Vejam aqui, olha, artigos recomendados. O que é isso aqui? Gente, isso aqui é o Science Direct dizendo assim para vocês, olha, pesquisador, você que está lendo esse artigo aqui e que você está considerando útil para a sua pesquisa, deixa eu te dizer uma coisa, outros pesquisadores que também leram esse artigo, leram esses que estão aqui recomendados, tá?
Então, através de um algoritmo, o Science Direct está ligando esse artigo com outros artigos que os seus pares, ou seja, outros pesquisadores da mesma área, também estão lendo. Gente, qual que é a utilidade disso para vocês? A utilidade é dar mais fontes de informação relacionadas com o artigo principal que vocês estão lendo, tá? Então, guardem isso. Outra informação que a gente dá aqui são os artigos que citaram o artigo que a gente está revisando. Então, esse artigo já foi citado 18 vezes, tá? Por esses artigos que estão aqui embaixo. Qual que é a relevância disso? Além, claro, do peso das citações, do impacto e tudo isso. Eu queria que vocês olhassem um pouquinho mais além, né? Um pouquinho além dessa informação simples, ou seja, 18 citações. Vejam, quando a gente vê um artigo que recebe citações, um artigo que está presente em outras métricas alternativas, que eu vou falar já já para vocês, a gente de cara pode dizer assim, esse tema é um tema que está sendo discutido, é um tema que está se desenvolvendo, é um tema que está sendo falado. Tá? Falado no sentido que eu quero dizer é entre os membros da comunidade acadêmica, da comunidade científica. Tá? Então, isso dá para vocês uma garantia a mais que esse artigo que vocês estão lendo, ele tem peso, ele tem relevância e ele está sendo discutido na comunidade científica. Tá? É legal a gente ver isso um pouquinho além desse número. Tá bom? Métricas alternativas também temos, né? Essas métricas alternativas são métricas que foram criadas, né, além das métricas tradicionais, que são as citações, né? Então, citações são aquelas métricas que são usadas em todos os cálculos de todas as métricas, como site score, CIMAGO, fator de impacto, todos utilizam as citações. Mas, além disso, a gente tem também disponível essas métricas que são alternativas à métrica tradicional. Então, o que a gente captura aqui? A gente captura, por exemplo, leitores, pessoas que capturaram esse artigo nos seus gestores de referências e que estão lendo. E aí, quando a gente tem uma discrepância, às vezes, muito grande do total de citações com o total de leitores, o que a gente pode deduzir aqui, gente? A gente pode deduzir que esse artigo provavelmente ainda vai receber aí algumas citações, porque ele só recebeu 18, mas 71 pesquisadores estão lendo ele, ou já leram, né? Então, claro, às vezes tem um delayzinho no número que vem as citações, mas isso é um bom indicador para a gente também. A gente captura, para vocês terem uma ideia, até menções em redes sociais, como o Twitter, né? É uma rede social aberta, então a gente pode saber o que estão falando desse artigo nas redes sociais. Né? Aqui a gente tem uma informação mais concisa, né? Mais condensada, mas se eu clicar nesse linkzinho aqui, ó, visualizar detalhes, eu vou para os detalhes dessas métricas alternativas, não somente das alternativas, mas de todas as métricas. Então, aqui eu tenho as citações, eu tenho as capturas, tá? E eu tenho mais em detalhes aqui do lado, vejam, os leitores do Mendeley, né? Então são usuários do Mendeley que capturaram. Eu tenho aqui as menções na mídia social, então vejam, um tweet que fala sobre esse artigo, tá? Aqui é o último, mas se eu clicar aqui em visualizar todos, eu posso visualizar todos os tweets que falaram sobre esse artigo. Tá? Então, é mais informação, né, para consolidar aquela minha ideia de utilizar o documento. Bom, no centro da página é texto completo e aí não tem muito o que falar. Né? Algumas coisas aqui para destacar. Sempre que vocês têm a informação do autor, vejam que vocês têm ele em formato de link, porque quando eu clico, na parte direita da tela se abre uma janelinha com mais informações sobre o autor. Então, eu consigo saber a instituição, da onde vem esse autor, né? Através da qual ele publicou, eu consigo visualizar mais informações sobre esse autor, e sempre que ao lado do autor vocês encontrarem essas duas figurinhas aqui, ó, o bonequinho e o envelope, quer dizer que o boneco indica o autor principal, o primeiro autor, e o envelope indica o autor correspondente. Nesse caso aqui, o mesmo autor e ocupa as duas posições. Então, quando eu clico nele, além das informações todas, eu tenho o e-mail dele.
tá? Para caso eu queira fazer alguma pergunta mais específica, entrar em contato com ele. Opções para colocar esse artigo diretamente no Mendeley de vocês, tá? E aí, nessa semana, a Roberta já compartilhou os links aí, nessa semana Elsevier Unicamp, a gente tem também as palestras do Mendeley, então vocês vão ver exatamente como utilizar o Mendeley, mas aqui no Science Direct, é nesse local que vocês podem guardar diretamente no Mendeley. Vocês podem até compartilhar em redes sociais, o que eu acho muito interessante, porque às vezes é um tema, né, coronavírus mesmo, né, tem uns temas muito, que são temas científicos, mas que falam sobre vacina, que falam sobre prevenção, né, a prevenção no sentido científico, ou seja, lavar as mãos, utilizar máscaras e tudo isso, que a gente pode, por algum motivo, querer compartilhar, né, com a sociedade. Então, a gente pode fazer diretamente aqui, ok? E abaixo a gente vai para o texto completo, tá? Então, vamos lá. Highlights, que são parecidos com aqueles extratos, né? Ou seja, são frases muito rápidas e muito objetivas sobre do que trata o texto. E aí eu vou descendo e vou para o texto completo. Bom, vocês estão vendo que aqui a gente tem bastante coisa em azul, né? Tudo que está em azul, ou parte do que está em azul, melhor dizendo, são as referências que foram feitas, né? Dependendo do formato, não dá para colocar todas as informações aqui. Então, a gente bota em azul, porque se vocês quiserem saber qual é a obra que está sendo citada, do Nicholson and White, de 2014, vocês não precisam ir até o final para buscar. É só clicar aqui, que já vai abrir ali do lado as informações desse trabalho, tá? Mas, se a gente buscar nesse texto, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou ter algumas palavrinhas marcadas em azul. Deixa eu ver se esse aqui... Espera aí. Eu tinha colocado lá, eu tinha visto. Que não são exatamente citações, tá? Acho que esse aqui, a maioria são citações e são figuras. Citações e figuras também que a gente pode ir diretamente. Deixa eu pegar um outro artigo aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Voltamos para a página de resultados, né? Deixa eu pegar um outro artigo. Está carregando. Isso também não está. Quando a gente está procurando uma coisa, a gente não encontra, né? É incrível isso. Deixa eu tirar esse filtro. E colocar uma coisa aqui de 2019. Estou aqui com vocês, hein, gente? Fiquem comigo. Para ele carregar completamente. A gente tem umas palavrinhas em azul que são os tópicos do Science Direct, tá? Que é um trabalho que está em andamento, até por isso eu não estou encontrando em todos os artigos que eu estou revisando, mas pensem que essa amostra aqui que eu estou revisando é uma amostra mínima, né? Se a gente colocar aí em 16 milhões, que são palavras que estão indexadas e conectadas ao conteúdo dos nossos livros, tá? Então, eu consigo ter informações mais detalhadas sobre essas palavras numa página que a gente chama de página de tópicos do Science Direct, tá? Então, quando eu clico nesse conteúdo, eu vou ter é sempre assim, né? Quando a gente está procurando, eu vejo milhões de palavras de tópicos por dia, mas agora eu não estou vendo. Então, quando a gente clica ali, a gente vai para essa página de tópicos, que é uma página na qual eu vou ter informações sobre a origem daquela palavra, tá? E eu vou mostrar para vocês agora aqui no slide que eu tenho.
Aí, como vocês estão vendo, isso aqui seria o conteúdo do artigo, né? Então, eu tenho algumas palavras em azul. Quando eu clico nessa palavrinha em azul, eu vou para uma página, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado, onde eu tenho o significado da palavra, né? Então, eu tenho aí o que essa palavra quer dizer, ou às vezes não é uma palavra, né? Às vezes pode ser até uma expressão, pode ser um grupo de palavras, tá? Eu vou ter o significado, eu vou ter aí à esquerda, à direita, minto, como vocês estão vendo, eu vou ter palavras relacionadas, que são palavras que estão relacionadas através do seu conteúdo com a palavra que está sendo revisada. E essas palavras relacionadas, o que eu acho mais interessante é que elas permitem que eu amplie o meu horizonte de buscas, né? Como eu sempre digo, uma das coisas mais difíceis, quando a gente está fazendo uma busca por conteúdo científico, é justamente encontrar as palavras que que descrevem a nossa necessidade, né? Então, muitas vezes eu sei exatamente o que eu quero, mas eu não estou conseguindo achar aquela palavrinha que vai trazer para mim o resultado, tá? Então, aí vocês estão vendo que, através desses tópicos, eu consigo chegar nessa palavra. E o mais interessante dos tópicos é que abaixo da palavra, ou seja, abaixo da definição, eu tenho a utilização do termo buscado em diferentes livros e, o mais importante e interessante, em diferentes contextos, tá? Da ciência. E aí pode trazer para vocês, primeiro, a ampliação do conhecimento, né? Que vocês vão ver aquela palavra ali que vocês estão revisando na sua área, utilizada nas mais diversas áreas e nas mais diversas formas, tá? E segundo, é exatamente o que eu estava falando, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, tá? Então, quando vocês estiverem lendo o artigo, que vocês encontrarem uma palavrinha, uma palavra ou um grupo de palavras que não seja referências e que esteja em azul, vocês sabem que a gente está tratando ali está sendo tratado, né, dos tópicos do Science Direct, ok? Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho, ainda falando sobre texto completo, vamos falar do PDF, né? Então, eu mostrei para vocês que aqui a gente tem no centro, a gente tem o texto completo, no final a gente tem as referências que foram utilizadas, tá? Mas, como eu falei para vocês, esse é um formato HTML. Se eu quero revisar o formato do PDF, eu quero imprimir, eu quero guardar, aqui mesmo dessa página eu faço o download. Por isso que eu disse para vocês, olha, não se preocupem em fazer o download lá na página de resultados, porque vocês vão ter a oportunidade de fazer o download mais tarde, né? Então, cliquei aqui, download PDF, ele pergunta se eu quero só o artigo ou se eu quero o volume completo, eu vou querer só esse artigo. E ele me traz o texto completo, agora sim, no formato PDF, né? Aquele formato lá que a gente está acostumado, que a gente conhece das revistas, já diagramado, tudo direitinho, ok? É o mesmo conteúdo, não tem diferença nenhuma, a única diferença é o formato. O que eu quero destacar para vocês aqui é que no nosso leitor de PDF, ou seja, no leitor de PDF do Science Direct, vocês têm algumas funções também mais dinâmicas do HTML, que, por exemplo, revisar o índice do artigo, tá? Então, se eu gosto de ler nesse formato, mas eu quero ter essa facilidade de navegar pelo texto, eu posso aqui também, no formato PDF, utilizar esse índice, tá? Eu posso aqui também revisar os artigos que citaram, que é aquele que a gente já falou, né? E eu posso também revisar as figuras que fazem parte desse documento. Além, é claro, que é o interesse maior de quem chega até aqui, que é fazer o download
do documento, ok? Então, sobre downloads, não existe limite para downloads, tá? Então, vocês que fazem parte da Unicamp, das instituições que fazem parte do portal de periódicos, podem fazer a descarga, né, o download de quantos artigos vocês julgarem necessários para a pesquisa de vocês, ok? Deixa eu voltar, então, lá para a página de resultados, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, fiquem tranquilos, eu vou responder essas perguntas no final, ok? Muito bem. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre a busca avançada, né? Eu até já dei um spoiler para vocês, né, quando eu mostrei lá aquela questão da janela de tempo, mas deixa eu mostrar para vocês agora com mais cuidado. Vou clicar aqui, ó, em Advanced Search. E eu tenho os campos da busca avançada. Vejam, a busca avançada, ela pode ser encarada como um pré-filtro, né? Então eu já defino alguns requisitos antes de fazer a minha busca, tomando cuidado com aquilo que eu comentei para vocês lá no início, né? A questão de, se eu fecho muito, eu vou ter menos resultados, tá? Mas o que eu vou destacar aqui para vocês é a possibilidade de conhecer um pouco mais de operadores booleanos e caracteres especiais de busca, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Estão vendo que aqui, ó, eu tenho um campo que me permite buscar somente no título, resumo e palavras-chave? Então, lembram que lá no início eu falei, olha, quando a gente busca lá na busca rápida, na página inicial, eu estou buscando em todos os campos indexados e também no texto completo, tá? O que me dá uma abrangência muito maior de busca. Entretanto, depois que eu já estou um pouquinho adiantado na minha pesquisa, eu posso buscar resultados mais específicos, né? Eu já dei aquela visão geral, agora eu quero ser mais específico. Então, o que eu faço? Eu posso fazer essa busca somente no título, resumo e palavras-chave, tá? Qual que é a diferença, Sérgio? A diferença é que eu vou estar buscando palavras nos campos que os autores mais utilizam para indicar o trabalho deles. Lembra que eu falei hoje de manhã, título, resumo e palavras-chave, né, que a gente tem que usar, eles são os anzóis para trazer os outros pesquisadores para o trabalho de vocês? Então, se eu busco só nesses campos, eu tenho resultados mais específicos, tá? Então, lembram que lá a gente recuperou, sei lá, 50 e poucos mil resultados, buscando também no texto completo? Se eu buscar só no título, resumo e palavras-chave, eu vou ter um resultado menor, 16 mil, mas mais específicos, né? Então, vale a pena se eu já estou aí um pouquinho mais avançado na minha pesquisa. Voltando lá na página da busca avançada, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Estão vendo esse enlace aqui, esse link aqui, Search Tips? Esse link ensina um pouquinho para vocês sobre caracteres especiais de busca, tá? Que podem valer aí para o Science Direct e para muitas outras bases. Por exemplo, os operadores booleanos, né? O AND, o OR e o AND NOT. Como que eu posso utilizar esses booleanos, Sérgio? Existe uma sintaxe específica, eu tenho que colocar em maiúsculo, eu tenho que colocar em minúsculo, então tudo isso vocês descobrem nessa página, tá? É um conteúdo muito, muito rico aqui, está especificamente o que eu falei sobre os booleanos. Eu indico que vocês, claro, vocês não precisam ser mestres nisso aqui, tá? Mas é legal vocês conhecerem um pouquinho e o que eu posso garantir é que todo o tempo que vocês possam investir nessa parte de conhecer um pouco mais de estratégia de buscas, vai ajudar muito vocês, não só no Science Direct, mas no Google, no Scopus e em várias outras aí plataformas de busca, tá? São os booleanos, por exemplo, são praticamente onipresentes aí nessas plataformas, tá bom? Mas existem outras questões, usar aspas, usar parênteses, o que isso significa, no que isso altera os resultados da minha busca, tá? Então, tudo isso vocês podem, caracteres especiais, vocês podem aprender aqui nessa parte de ajuda dos search links, dos search tips
da página da busca avançada, ok? Voltamos para a página inicial, já na reta final aí da nossa apresentação. Deixa eu falar um pouquinho para vocês disso aqui, ó, Journals and Books, journals e livros, né? Hoje, na palestra da manhã, sobre publicação científica, eu falei sobre alguns documentos muito importantes das revistas, né? O Aims and Scope e o Guia para Autores. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Mas antes disso, aqui, nesse link, vocês podem filtrar todo aquele conteúdo gigantesco de Science Direct de acordo com a sua área de pesquisa, tá? Então, vamos supor que vocês querem conhecer quais são as revistas da sua área que estão presentes no Science Direct. Vocês vêm nesse link que eu falei, Journals and Books, tá? Vocês podem buscar diretamente pelo nome, mas não é isso que a gente está fazendo agora. O nosso exemplo é conhecer todas as revistas da minha área. Então, vamos lá. Vamos supor que a minha área é engenharia. Então, eu vou buscar aqui dentro das grandes áreas, nas ciências físicas e engenharia, eu vou buscar engenharia. Veja que eu tenho a área de ciências da saúde, de ciências da vida e das ciências sociais. Nosso exemplo, a gente vai usar engenharia. Eu marco aqui, ó, Engineering. Só que a engenharia é grande, né? Tem várias subdivisões. Pô, Science Direct não pensou nisso? Eu não quero saber de engenharia química se eu sou engenheiro automotivo, se eu estou pesquisando engenharia automotiva, ou a engenharia de aviação, enfim, aeroespacial. Como é que eu faço para ser mais específico? Então, a gente tem a área, que é o domain, e a gente tem as sub-áreas, que são os subdomains. Então, quando eu marco aqui, ó, eu tenho as divisões da engenharia de acordo com o Science Direct. Ah, Sérgio, mas aí não tem a engenharia específica que eu estou fazendo. Tudo bem, se não tem aqui, aí vocês vão ter que fazer uma busca mais aberta até chegar no conteúdo. Mas vamos supor que eu estou em engenharia aeroespacial. Eu marco e tenho o total de publicações. Por que eu estou falando publicações? Porque aqui não são só revistas. Veja que eu tenho revistas, mas eu tenho também livros. Eu tenho os livros textos, né, que são as monografias, que são aqueles livros muito utilizados. O pessoal da graduação utiliza muito o livro-texto, né? Eu tenho também os manuais, as séries de livros, né, as enciclopédias. No nosso caso, a gente está buscando por revistas. Então, vou marcar só aqui, ó, Journals, e já tenho 10 revistas, tá? Bom, para eu revisar o conteúdo dessas revistas, eu vou clicar em qualquer um desses títulos, escolhi esse aqui, ó, Journal of Space Safety Engineering, tá? É uma revista que está super atualizada, já está aí o volume 8, número 1, já de março desse ano, né, de 2021, super atualizada não, né? Então, aí, mas já é de 2021. Eu tenho aqui as informações da revista e aqueles documentos que eu falei hoje de manhã, aqui, ó, eu tenho o guia para autores, né, que o autor tem que conhecer, e eu tenho aqui, ó, o Aims and Scope da revista. Além disso, se eu não encontrar ele aqui escondidinho, o guia para autores, ele é tão importante que aqui eu tenho uma aba só para ele. Tá? Eu tenho informações de métrica da revista, informações sobre o corpo editorial. Lembra que eu falei de corpo editorial? Vejam que essa revista, olha, ela tem um editor-chefe e ela tem mais outros editores que compõem esse corpo editorial. Abaixo, eu vou ter o conteúdo dessa revista. Então, ele vai estar dividido em Articles in Press, aqueles que a gente já falou, né? Aqueles aí que já estão aprovados, aguardando a sua publicação formal, por assim dizer. Eu tenho os últimos publicados, os mais citados, os mais baixados e os mais populares. Tá? Então, aqui, se essa revista é uma revista que está realmente assim, dentro da minha área de pesquisa, é uma revista que eu sigo e tal, eu, por exemplo, posso ter uma ideia de quais são os assuntos que estão mais aí em voga, né, que estão mais sendo falados atualmente nessa área coberta por essa revista, né, através dos mais citados, tá, e também dos mais baixados. Em geral, o que está aqui no mais baixado acaba indo para os mais citados também. Tá? Os mais populares, se a gente pergunta assim, mas o que são então os mais populares? São aqueles que são muito lidos e tudo, mas não foram baixados. Tá? De qualquer forma, é tudo informação. E quando eu clico em qualquer um desses títulos, eu volto lá para aquela página do conteúdo do texto completo que nós já vimos. Ok? Bem,
voltando aqui à página inicial do Science Direct, vocês viram que aqui na esquerda, oh meu Deus, na direita, eu tenho dois botões, tá? Eu tenho Register e eu tenho Sign In. Esse aqui é para que eu possa ter uma conta pessoal no Science Direct. Veja, não tem nada a ver com o acesso de vocês, até por isso eu nem entrei aqui, tá? Eu deixei assim para poder destacar essa coisa para vocês. O que garante para vocês o acesso é essa casinha aqui, ó, que vai dizer através de qual instituição vocês estão conectados, tá? Mas, se vocês querem usufruir dos alertas de busca, se vocês querem usufruir de um histórico da navegação de vocês precisam criar uma conta. Como que é feita essa criação? Muito simples, tá? Não precisa de grandes informações, vocês vão dar um clique nesse botão, registro, tá? E vão informar nome, sobrenome, né, claro, e-mail e vão criar uma senha. A partir daí, sempre que vocês forem entrar no Science Direct, vocês vão estar identificados, aqui vai aparecer o nomezinho de vocês, tá? Então, interessante, a gente sempre indica que vocês tenham a conta de vocês, porque vocês conseguem ter um controle sobre o que vocês estão pesquisando e, claro, utilizar os alertas de busca, alertas de novos volumes das revistas, tá? Tudo isso vocês conseguem aí através da sua conta pessoal, ok? Muito bem, gente, falamos então sobre Science Direct, tá? Eu vou agora pegar as perguntinhas que a gente tem aqui, já temos algumas. Qualquer pergunta a mais, por favor, coloquem aí no chat e a gente vai respondendo. Vamos lá, a primeira pergunta é da Mayara, pergunta o que são os Proceedings Paper? Proceeding Paper, Mayara, são o que a gente chama também de anais de evento, ou anais de conferência. É uma reunião, é a reunião de todo o conhecimento que é produzido ali naquele evento. Tá? Então, claro que para fazer parte dos anais do congresso, dos anais da conferência, aquele trabalho tem que ter sido aprovado pela comissão avaliadora, né, daquele evento, e aquilo ali pode eventualmente ser publicado. Tá? Então, isso que são os proceeding papers. A Mayara também tem outra pergunta, que é a principal diferença entre Scopus e Science Direct seria a busca dos termos nos campos específicos ou no texto completo? Mayara, ótima pergunta, tá? Vocês vão ver na apresentação do Scopus, que vai ser nessa semana ainda com a Aline, que o Scopus é uma base de dados referenciais, né? É uma base que não contém textos completos, ela é uma base que está voltada para inteligência de pesquisa, para análises bibliométricas, para a construção daquele referencial teórico que eu falei com vocês também hoje de manhã. Então, o Scopus ele é muito focado nisso. E por isso, né, ele reúne conteúdo de mais de 5.000 editoras, não somente da Elsevier, como é o caso de Science Direct. Então, Mayara, o que você indica aí é uma diferença, realmente, porque o Scopus não tem texto completo, então não tem como buscar no texto completo. As buscas no Scopus são sempre nos campos indexados, né? Mas, além disso, eu diria que a principal diferença é justamente essa característica, né? Enquanto o Science Direct está voltado para o texto completo, para eu conseguir ler um artigo completo, para eu conseguir ler um livro inteiro, descarregar esse livro, ter esse livro comigo, o Scopus está focado nas informações num sentido mais amplo, voltado para a inteligência de pesquisa, para análises e para uma série de coisas, tá? Se você estava presente hoje de manhã, eu mencionei aquela questão de conhecer os autores mais relevantes numa determinada área, conhecer todos os documentos publicados numa determinada área. Então, tudo isso vem do Scopus, já que ele traz aí esse conteúdo de mais de 5.000 não, mais de 7.000 editoras, né? Acabou de ser atualizado. Tá bom, Mayara? Obrigado. A Vânia pergunta, todos os documentos nesta plataforma estão em inglês? Vânia, boa pergunta, tá? Eu digo para você que a maior parte está em inglês, mas não todos estão em inglês, tá? Por quê?
Eu comentei um pouco sobre isso hoje de manhã, da questão da relevância do inglês na publicação científica, né? Que mesmo aqueles autores de língua materna diferente do inglês acabam publicando mais em inglês. Porque por questões de visibilidade, né? Se eu publico em inglês, eu estou abrindo o meu conteúdo para pesquisadores do mundo inteiro. Já se eu publico numa língua diferente do inglês, português, por exemplo, ou espanhol, são idiomas que são muito falados, mas não são considerados aí os idiomas globais, né? Você pega a Europa, por exemplo, praticamente todos os europeus de todos os países, além do seu idioma, eles falam inglês também. Então, o inglês dá muito mais visibilidade. Por isso, a maioria do nosso conteúdo está em inglês, mas tem conteúdo em outros idiomas também, você pode buscar que você vai achar, tá bom? Ivonete pergunta, você tem como informar quantos periódicos de universidades públicas brasileiras têm parceria com a Elsevier? Olha, Ivonete, não sei, não tenho como te explicar isso, né? A Elsevier é uma gigante, né? Então, assim, cada revista tem o seu corpo editorial, tem as suas parcerias, então, realmente, eu não saberia te dar essa informação agora, tá bom? Outra pergunta da Vânia, que diz que ela é de uma instituição de ensino superior municipal do sertão pernambucano. Não temos uma assinatura dessa plataforma. Como pode proceder para utilizá-la? Vânia, olha só, lembra que no início eu falei que Science Direct tem uma grande parte do seu conteúdo que é conteúdo assinado, né? Mas não é só o assinado. Quando você faz uma busca, tá vendo aqui, ó, a página principal, se eu for lá embaixo, no final de tudo, eu tenho informação sobre o conteúdo de acesso aberto. Então, a gente tem mais de 1.400.000 artigos de acesso aberto. Para ter acesso a esses artigos, você não precisa ter nenhum tipo de assinatura, tá? Isso é conteúdo totalmente gratuito e é conteúdo muito, muito relevante. Da mesma qualidade, tá? Quando você faz uma busca, eu vou mudar agora, vou fazer sobre petróleo, tá? Fiz uma busca lá, na página de resultados, eu tenho a indicação do tipo de conteúdo que eu estou recuperando, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse é um artigo de pesquisa e ele está disponível em full text, ou seja, esse aqui, para acessar, precisa assinatura. Mas se eu vier um pouquinho mais abaixo, ó, esse aqui é acesso aberto. Então, esse está aberto para qualquer usuário. Tá bom? E se eu quiser fazer um filtro e só recuperar conteúdo de acesso aberto, eu posso utilizar aqui embaixo o filtro de acesso aberto. Tá bom, Vânia? Então, você está convidada a utilizar o conteúdo que está disponível de maneira aberta no Science Direct. O Jean também tem uma pergunta. Como fazemos filtragem por descritores? Por exemplo, eu quero filtrar documentos que contenham trabalhos sobre ensino, aprendizagem de texto argumentativo no ensino médio. Como fazer a busca de forma que o sistema filtre essas informações específicas? Então, Jean, aí eu não vou fazer isso tudo agora com você, que o tempo não permite, tá? Mas o que eu indico para você é que você vá à busca avançada, revise o tipo, por exemplo, eu vi que você colocou aí o ensino hífen aprendizagem, né? Não sei se a minha página aqui cortou ou se você está utilizando o hífen aí como caractere especial, mas, de qualquer maneira, aqui a gente fala um pouquinho, né, de quando a gente usa o hífen, como é que acontece. Então, a minha dica para você é essa, é revisar toda essa parte de informações sobre a busca avançada do Science Direct e ver como você vai recuperar o melhor resultado. Tá bom, Jean? Obrigado pela sua pergunta. Mais uma pergunta da nossa colega Ivonete. A Ivonete agora pergunta o seguinte: para quem trabalha e atua na educação das relações raciais e culturas indígenas, como pesquisar respeitando os termos nas línguas originárias? Excelente pergunta, Ivonete. Agora, vamos lá. Você pode fazer uma busca, tá? Utilizando, porque se é uma palavra, entendo eu, tá? Ouçam isso não vindo de um especialista nesse campo, porque não sou, tá? Mas eu, como leigo nessa questão de relações de culturas indígenas e tudo isso, o que eu posso dizer é o seguinte: acredito que algumas palavras específicas dessa área não tenham sua tradução, né, para um idioma como o inglês, por exemplo, ou para o português. Então, se a palavra aparece
como ela é originariamente no seu idioma, tá? Você pode fazer essa busca lá na página inicial, porque lembra que eu falei que Science Direct busca no texto completo? E aí, se você encontrar, se existir na nossa base algum documento que traga essas palavras específicas, você vai conseguir recuperar. Tá bom, Ivonete? Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá agora a pergunta do Detmar. Detmar diz o seguinte, terá link para frequência? Detmar, olha só. Entrou, está escrito, já está registrada a frequência, tá? Não se preocupa com isso não, que você vai receber certificado. O Eduardo pergunta o seguinte, o motor de buscas do Scopus é bem diferente, mas Scopus e Science Direct têm funções diferentes? Há algum projeto de unificar as duas plataformas? Eduardo, já falei um pouquinho disso, né, quando eu respondi a pergunta da colega acima. Então, assim, são plataformas diferentes, sim, são plataformas da Elsevier, tá? Mas com objetivos diferentes. Por isso que a busca no Scopus, ela é diferente do Science Direct. Não obstante, tá? Você tem alguns elementos, como, por exemplo, os operadores booleanos, alguns caracteres especiais, que podem ser usados tanto no Scopus quanto no Science Direct. Tá bom? A Iracema, sim, vocês vão receber Iracema apresentação. A Iracema pergunta se eu consigo ver na conta pessoal o texto na íntegra e pesquisar sem estar vinculado à instituição. Iracema, Science Direct é uma plataforma que ela exclusivamente trabalha com assinaturas institucionais, tá? Mas, como eu acabei de explicar acima para a nossa colega lá de Pernambuco, também tem muito conteúdo de acesso aberto, tá? Então, mesmo que você não faça parte de nenhuma instituição, você também tem acesso a uma quantidade muito grande de conteúdo. Vamos lá, o Eduardo fala aqui que ele fez uma busca para o meu campo, música de filme, trilha sonora, coloquei Arts and Humanity e subdomínio Arts and Humanity General, a primeira revista é Abortion and Sterilization. Muitas revistas biológicas colocam a palavra-chave music, só são 3 journals. Humberto, olha só, Humberto não, desculpa, Eduardo, vamos lá. Legal que você fez aí já a busca, né? Vamos falar um pouquinho assim. São 16 milhões de artigos, né? Como eu falei para vocês. Mas é claro que a grande maioria desses artigos estão nas áreas que mais publicam, né? Então, assim, ciências físicas, né, a própria física, medicina, ciências da vida, publicam muito mais que ciências sociais, que artes, que educação, música e outros campos das ciências sociais, tá? Então, isso aí, de alguma maneira, explica um pouco do que você está falando, né? Mais conteúdo de outras áreas. Agora, para eu poder exatamente dizer para você isso aí, eu vou te pedir o seguinte, me manda um e-mail, tá, com a estratégia que você fez direitinho, para eu poder verificar se está certinho, se tem alguma coisa, se está sendo direcionado de uma maneira equivocada, tá bom? Agora, Jéssica, uma revisão sistemática de literatura com busca apenas no Science Direct, podemos dizer que é relevante? Olha, Jéssica, vamos lá. O conteúdo é relevante, sem dúvida nenhuma, mas para uma revisão sistemática da literatura, o ideal é que você use uma base que abrange a literatura mundial, tá? Então, nesse caso, a indicação seria Scopus, tá? Como eu falei, objetivos diferentes. Então, participa, Jéssica, não perde. A Roberta já compartilhou aí no chat o link para a programação completa, tá? Então, não perca a apresentação dos Scopus, que aí você vai entender um pouquinho mais disso, do que eu estou falando. Mas, nesse caso aí, para revisão sistemática, tem que ser uma base mais abrangente, no sentido de que abrange a literatura de praticamente todas as editoras. A Suelen diz o seguinte, professores em geral podem ensinar seus alunos a explorarem essa plataforma de maneira geral ou somente pesquisadores autorizados? Olha, Suelen, se você trabalha com graduação, né, eu acho que a partir da graduação, os alunos já têm que ser apresentados a conteúdo de revistas científicas.
tá? É claro que abaixo disso não, mas e com relação a estar vinculado a uma instituição ou não, é aquilo que eu te falei. Se vocês, eu já falei para vocês, né? Se vocês estão vinculados a uma das instituições que fazem parte do portal de periódicos, né? A Unicamp é uma delas, vocês têm acesso a uma quantidade enorme de conteúdo que é assinado. Mas também, se você não faz parte, como a nossa colega lá de Pernambuco falou para a gente, você pode utilizar o conteúdo de acesso aberto, que é enorme, tá bom? Ok. Existe alguma API específica para desenvolvedores? Sim, José Wellington, Science Direct conta com diversas APIs, tá? Eu vou te sugerir buscar no Google API Science Direct, você vai para a página de desenvolvedores da Elsevier, e lá você vai ter todas essas informações sobre APIs, tá? Mas eu posso te afirmar com segurança que sim, existem. E a última pergunta aqui da Suelen também é o seguinte: Sérgio, por gentileza, como proceder para entrar registrado pela instituição no ícone laranja? Então, Suelen, você tem que, primeira coisa, procura a biblioteca da sua instituição, da sua faculdade, da sua universidade, do seu instituto de pesquisa, aquela instituição onde você está. Procura a biblioteca e fala com os bibliotecários que são aí os que entendem tudo disso, tá? E vão perguntar, olha, a gente tem convênio, a gente tem acesso ao portal de periódicos da CAPES? Se vocês têm acesso ao portal de periódicos, automaticamente você tem acesso ao Science Direct, tá? Existem algumas instituições que não têm acesso ao portal, mas assinam conteúdo extra, né, fora do portal. Então, também, se for o caso, o bibliotecário vai poder te dizer, mas assim, essa sua pergunta é exclusiva para o bibliotecário da sua instituição, tá bom? Bom, gente, passei 6 minutinhos, tá? Quero agradecer mais uma vez a vocês pela presença, né? Temos mais aí, chegamos a mais de 270 pessoas conectadas, participando aí, absorvendo conhecimento, tá? E como a gente pôde ver, não somente a comunidade científica da Unicamp, mas também de outras universidades, o que para a gente é um orgulho, para a própria Unicamp também, né, porque isso foi divulgado através das redes sociais da universidade, através das nossas redes. O conhecimento é para isso, né, é para ser compartilhado. E nesse sentido, a Unicamp é uma grande parceira em fazer as sessões abertas, em permitir que pesquisadores de outras instituições estejam presentes. Tá bom? Bom, fiquem atentos à programação, tá? Vou repetir o que a Roberta falou, que ela falou no início, pode ser que alguém tenha entrado depois para não ficar dúvidas. Vocês vão receber um e-mail, tá? Em aproximadamente aí um dia não, aproximadamente uma semana, com as instruções para acesso ao certificado e acesso aos slides, tá? A gravação, Sérgio, a gravação vai ficar disponível através do canal do YouTube do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, tá bom? A Roberta também já compartilhou esse link aí no chat. Então, através desse link, eu acredito que em mais também, aproximadamente uma semana, vai estar lá, talvez até antes, disponível para vocês a gravação. E, através do e-mail, vocês vão receber um link para acessar o certificado e acessar os slides que a gente utilizou aqui, tá? Na verdade, vocês vão receber uma apresentação completa, porque, como eu falei para vocês, eu utilizei uma parte nos slides e uma parte na internet direto, né? Mas a apresentação que vocês vão ter disponível é a apresentação completa. Tá bom? Então não se preocupem com isso, não. Ah, Sérgio, uma semana eu não recebi nada. Mande um e-mail para mim, vocês têm lá o meu e-mail, no e-mail de lembrete, de confirmação da inscrição, tem o meu e-mail. Então, vocês, daqui uma semana, não receberam nada, e-mail para mim, que eu vou ver o que está acontecendo e vou apoiar vocês, tá? Não fiquem preocupados, todos terão acesso ao material. Tá bom? Então, com isso, eu vou passar a palavra novamente para a Roberta, né, a nossa representante do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, que está aqui presente, para ela fazer umas palavras aí de fechamento, tá bom? Roberta, por favor. Tá ótimo, Sérgio. Bom, eu gostaria de agradecer, então, ao Sérgio, né, mais uma vez, pela disponibilidade em nos oferecer esse treinamento no Science Direct.
E lembrando, então, sempre de estar conectado ao VPN da Unicamp para poder ter acesso a todo o conteúdo oferecido na ferramenta, tá? Eu gostaria de reforçar o convite para participar dos próximos treinamentos da Elsevier Week Unicamp 2021. Nós vamos ter ao longo dessa semana uma série de webinars, né, que abordarão os recursos informacionais, as bases de dados e ferramentas da Elsevier, que estão disponíveis na Unicamp. Eu disponibilizei no chat o link com a programação para que vocês possam realizar a inscrição. Também gostaria de convidá-los a curtir o canal do YouTube do SBU e a página do SBU no Facebook. E eu coloquei no chat também o e-mail do Programa de Competência e Informação do SBU para informações sobre os treinamentos oferecidos, né, pelo SBU, e também do CRA, que é o nosso serviço de referência em caso de dúvidas, tá? Bom, então seria isso, pessoal. Muito obrigada pela participação e aguardamos vocês nos próximos treinamentos. Obrigado, Roberta. Gente, então, mais uma vez, um forte abraço. Com isso, a gente encerra. Eu me desconecto. Um abraço grande para vocês e fiquem em segurança sempre.